Boa noite, professor Otacílio, seja muito bem-vindo. Para você que está nos assistindo também, eu sou o Vitor, Juan, Felipe e a Emily. Nós somos acadêmicos do curso de Direito do 4º período e hoje estamos não só realizando a atividade do ProEx, como também diante da oportunidade de abordar um tema delicado e de muita relevância internacional, lawfare, ou o uso do direito como arma política, e também a possível banalidade do termo genocídio nas cortes internacionais. Professor, hoje nós queremos entender qual que é o limite ou limiar entre a banalização do genocídio nas cortes internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, o CIJ, e o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Para a gente começar, professor, o que o senhor nos diz? O que é o lawfare e como que ele se caracteriza no nosso cenário político internacional contemporâneo? Bom, boa noite a todos. É um prazer, uma honra, privilégio poder estar aqui com vocês, tentando responder algumas coisas que às vezes até não tem resposta, né? A gente busca uma alternativa para trazer informações, né, ou explicações para as coisas. E a sua pergunta, ela é bem densa já, de pronto, porque ela envolve duas coisas distintas, né? Então, lawfare e a banalização do termo genocídio, né? Vamos começar falando sobre lawfare. Lawfare significa, vamos dizer assim, a guerra, né, pela lei ou o embate, né, jurídico que é politizado e que muitas vezes se estende aí nos tribunais, inclusive internacionais, não só internos dos estados, né, mas internacionais. É interessante pegarmos a palavra lawfare, né, porque em inglês fair com I, a palavra F-A-I-R, fair, né, é justo. Então, existia antigamente lawfare, law é lei, né, fair justa, então lei justa, lawfare. E, a partir ali da década de 90, surge com alguns pensadores a palavra warfare, né, e aqui seria war, guerra, né, e fair seria caminhar, né? Ou você é o caminho para a guerra, né? Ou algo nesse sentido, o caminho que a guerra tem. E daí, por uma ironia, né? Até fica, de certa maneira, aí uma brincadeira com a terminologia, inclusive isso é bem explicado na doutrina, de utilizarem law e fair, ou seja, a guerra jurídica, né? Em vez de ser guerra justa e o caminho da guerra, para ser a lei usada para fins de, enfim, protelação para fins políticos, né? Então seria a guerra pela lei, ou a guerra jurídica, o direito, o combate jurídico aí, em detrimento à própria guerra em si, né? A guerra aí como problemas diplomáticos e ataques físicos e, enfim, bombardeios e aspectos militares bélicos, para ser, portanto, daí a guerra não mais bélica ou militar, né? Passa a ser de palavras, inclusive. Vamos ver. Não, só para concluir aqui, eu me lembrei agora de um pensador vivo ainda, Jürgen Habermas. Inclusive falei sobre ele agora há pouco ali na turma do direito, que vai falar em hoje um dos grandes bons modos de tratar o entendimento entre a humanidade é o agir comunicativo. O direito como o agir comunicativo. Resolução de problemas políticos e jurídicos pela conversa. Seria uma das formas aí de tentar evitar essas guerras militares, bélicas, e as guerras de palavras. Professor, complementando essa pergunta, o senhor vê alguma característica que ela complementa a nossa situação contemporânea diferente da antiga? Nesse termo de lawfare, na aplicação do lawfare? Né? A lawfare ela surge aí, né, nessa época aí dos anos 90, 2000 ali, né? Então, não existia essa terminologia antigamente, tá? Mas, veja, os romanos tinham algumas coisas interessantes também, que eram o direito de ir à guerra e o direito na guerra, né? Só que aqui a gente está falando em outro tipo de guerra. A guerra política sempre existiu, porque a política é uma das formas que
induzem aí, né, as guerras, porque é ego, é disputa por território, disputas por crenças e coisas nesse sentido, né? Mas pela lei, até então, só foi identificado isso nessa época que eu mencionei agora. Obrigado, professor. Professor, está sendo muito usado agora nos contextos políticos, populares, militares, esse uso, né, do termo lawfare. A questão é, do ponto de vista jurídico, o senhor acha que isso pode ser usado como uma estratégia política, militar, ou que isso vai ter algum embasamento analítico que possa ser benéfico para um lado ou para o outro? Ótima pergunta. Olha, ela é basicamente aí a manipulação, né, das pessoas, dos estados. Vejam, nós podemos usar aí a lawfare, né, no seguinte entendimento ou através do seguinte exemplo. Quando você tem uma disputa ou acontece algo entre estados, né, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, como aconteceu, acho que em 2010, quando os Estados Unidos, do governo do Barack Obama, subsidiavam o algodão para os produtores americanos, né, ou seja, dava incentivo para os americanos, e o Brasil exportava algodão para os Estados Unidos. Só que, de repente, ele aumentou o subsídio para os americanos. Então, deu mais incentivo para os americanos plantarem algodão. O que acontece? O Brasil teve um prejuízo com a exportação de algodão. Os brasileiros que produziam algodão, né, acabaram tendo esse prejuízo. E chegou ao ponto de não ter um acordo, que seria o agir comunicativo aí, do Habermas, e de ter que levar essa causa à OMC, Organização Mundial do Comércio, nos órgãos no seu órgão de solução de controvérsias, né, que é um órgão assemelhado a um judiciário da OMC, que vai tentar, especialmente aí, fazer, na verdade, né, um acordo entre os países num primeiro momento. E isso aconteceu. Houve uma redução através, portanto, dessa organização internacional que mediou, né, fez aí a mediação entre o Brasil e os Estados Unidos. O que acontece, e aí dando continuidade, né, à pergunta do lawfare, tem países que usam essa, não foi o caso do Brasil, dos Estados Unidos, né, táticas aí de usar o direito internacional através das cortes, a Corte Internacional de Justiça, né, ou a Corte Internacional de Direitos Humanos, enfim, né, a Corte Interamericana, né, desculpe, e para justamente protelar as coisas. Como no mundo aí, em alguns países como no Brasil, você propõe um recurso para, né, empurrar com a barriga, como eu diria, a coisa. Mas especialmente na política, isso acontece muito. A política, ela traz a palavra como sendo um instrumental, né, de você dizer algo e aquilo atingir vários aspectos, vários setores da sociedade. Então, por muitas vezes, um chefe de Estado diz algo que muda toda a economia, né? Então, vocês imaginem também no âmbito do direito. Por exemplo, no caso da África do Sul, né, que propôs uma ação contra o Vladimir Putin, né, pela invasão da Ucrânia. Ou seja, o motivo não é a África do Sul que está sofrendo, não, mas tem um motivo político por trás deles fazer isso. Sabe? Então, é uma coisa bem densa, mas bem interessante de ser estudada. Foi contra Israel também. Contra Israel, na verdade. Israel, Desculpe, eu confundi. Vocês vão falar disso aí? Vamos. Eu confundi, por causa das guerras que estão acontecendo. Na verdade, é justamente contra o primeiro-ministro lá. Que, inclusive, né, está condenado pelo Tribunal Penal Internacional, assim como o Vladimir Putin, né? Me faltou o nome dele agora, o primeiro-ministro de Israel enfim, qual é que é o nome dele lá agora? Benjamin Netanyahu. Então, existe aí também justamente essa ação, eu confundi os Estados-nação, mas a ação da África do Sul contra a pessoa e o Estado lá, né, de Israel. Por causa da faixa de Gaza, justamente
em virtude do genocídio, que vocês vão falar sobre genocídio, né? Sim. Então, a própria Ucrânia também está alegando genocídio e a Rússia também está Também alegando são genocídio. pontos que nós vamos pontuar. Então tá, vamos lá. Então. Muito obrigado, professor. Imagina. Então, professor, agora sobre o genocídio e o direito internacional, né? A Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948 possui critérios muito específicos para o reconhecimento desse crime. No entanto, o termo genocídio é frequentemente usado em discussões e discursos políticos, diplomáticos, midiáticos. Então, professor, quais são os elementos jurídicos que caracterizam o crime de genocídio segundo o direito internacional e em que ponto esse conceito passa a ser utilizado de maneira política? Ótima pergunta. Para discorrer sobre isso, é legal trazermos também a parte etimológica e filológica, né? Ou seja, a palavra genocídio, qual o significado, né? Ela tem dois radicais, são genus, do grego, né, e caedere, do latim. Genus é gente, povo, raça, etnia, né? Enfim, povoado. São grupos de pessoas específicos, né? Então, isso seria o genus, as pessoas gente, vamos dizer assim, né? E caedere, ou cedere em latim, significa romper, ou, né, a própria palavra ceder em português, né, tem origem no cadere, né, que é acabar com, ou estragar, de certa maneira ali, gerar um prejuízo, né? Então, genus cedere gera a palavra genocídio, tá? Hoje, né, dali se origina a palavra genocídio. Só que ela só vai aparecer em 1944, se não me falha a memória, com um judeu, eu não me lembro o nome dele, Rafael, alguma coisa agora, me falha a memória. Ele é a primeira pessoa que apresenta essa palavra para o mundo, né, na sua obra, enfim, literária, e em virtude do que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, né? E isso só vai ser usado como tipo penal daí em 48 com a Convenção. É interessante que a palavra genocídio, ou o tipo penal, melhor dizendo, tipo penal genocídio, é o primeiro tipo penal internacional que serve para todo mundo. É só lá em 1948 que ele surge como tipo penal, né? O tipo penal é, claro, o crime ali escrito na lei, conforme aí ipsis literis está determinado na norma, né? Então, através dessa convenção, surge o genocídio como, portanto, um tipo penal internacional. E a convenção, e aí completando a resposta à tua pergunta, Emily, ela traz, por exemplo, formas, né, que caracterizam o genocídio contra o povo, contra uma raça, contra, né, um povoado, enfim, são vários aspectos ali, mas especialmente as formas como ele se dá, né? De você não autorizar o envio de alimentos, como é que aconteceu em Gaza ali, e acho que esse é um dos motivos da África do Sul ter proposto a ação contra Israel. Não deixar chegar alimento às pessoas, água, promover a morte de bebês ou não deixar engravidar as pessoas de um determinado grupo, para não continuar vamos dizer assim, pessoas de uma raça, de uma, né, enfim, até da religião. Tá? Então são vários aspectos que estão especificados lá, mas até mesmo evitar coisas como fazer com que as crianças morram, não só evitar né, as mulheres engravidar, mas também que as crianças morram, né? Ou seja, deixá-las a usar a tática de não deixar passar alimento para uma população ali, para eles morrerem de fome, né? Isso que aconteceu, foi isso justamente que aconteceu lá em Israel, e é um dos grandes problemas hoje, porque identificar isso não é fácil, né? E aí esse discurso de que o que vocês estão cometendo é genocídio virou algo banal, né? Banalizou-se essa expressão, genocídio, né? Então é por aí. Não sei se eu respondi. Sim, obrigada. Bom, professor, na mesma linha de raciocínio, como o senhor comentou, há um excesso no uso desse termo
qual seria o genocídio, né? É um termo que ele tem uma gravidade moral muito grande, é um termo pesado. Só que talvez hoje em dia não é o que vemos, né? O devido uso desse termo. Nessa linha de raciocínio, há de se falar em talvez responsabilidade das instituições ao usar esse termo? Tua pergunta também é bem completa, vamos dizer assim, né? Veja, falar em banalização da expressão é complicado, porque eu vou usar uma autora, que é uma das que eu acabei estudando, que é a Hannah Arendt, uma filósofa alemã, teórica política alemã, né, judia, alemã judia, que sofreu os horrores do Holocausto, não tão gravemente, porque ela conseguiu fugir. E ela, com a ajuda do... Ela estava na França, né? Ela fugiu da França, se não me falha a memória. Ela estava num campo de concentração, não era campo de, era campo de concentração, não era campo de extermínio, né? Ela conseguiu fugir e conseguiu ir para Nova York. E em Nova York, a Hannah Arendt, ela já começou a escrever, né? Começou a falar sobre filosofia política, né? Se colocava como teórica política. Ela foi convidada por um jornal chamado The New Yorker para cobrir nos anos 60, começo dos anos 60, o julgamento do carrasco nazista Adolf Eichmann, que foi o responsável pela morte de 1 milhão de pessoas, né? Ele era o burocrata que ficava na porta do trem, ou assinando, né, o despacho dessas pessoas para os campos de concentração e depois campos de extermínio, né? São coisas diferentes. E a Hannah Arendt vai a esse julgamento, imagine, uma judia que sofreu no Holocausto, né? E está de frente com um carrasco, um dos grandes nazistas aí, que né, foi encontrado na Argentina com o nome de Ricardo Clemente, pela Mossad, que é a polícia secreta israelense. E ela vê que, ao chegar lá, ele não é um monstro, como todo mundo dizia, como imaginavam. É um senhorzinho calvo, de óculos, magrinho, que está numa redoma de vidro, à prova de bala, com isolamento acústico, para ser julgado em Jerusalém, ou seja, a terra dos judeus. Já começa por aí, tem um tribunal de exceção. Mas ela começa a entender que esse Eichmann, né, ele era o responsável por essa logística, né, e a parte burocrática também, da solução final para o problema judaico, que foi estipulada na Conferência de Wannsee, especialmente lá a pedido de Hitler, né, com Hermann Göring e outros. Então ele ficou responsável por isso. Só que ela chegou lá, achou que era um monstro inteligente, né? E chegou lá e se deparou com um burocrata que tinha um conhecimento mediano das coisas. Era medíocre, vamos dizer assim, né? E ela não conseguia entender porque, por exemplo, ele invertia as respostas como imperativo categórico kantiano, que diz que a gente deve fazer as coisas para que elas possam se transformar numa lei ou um princípio universal. Né? Ele achava, ou ele disse que achava, que o que ele fazia era a lei no mundo. O que Hitler dizia era a lei no mundo. Ele refletiu, mas ele não agiu. Ou seja, ele deixou 1 milhão de pessoas serem mortas, autorizando com assinatura. Aí ela escreve um livro, a partir desse relato, né, que ela extraiu desse julgamento, um livro que se chama Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Então a gente pode começar a usar a palavra banalidade para explicar o genocídio, aí, ou a banalidade do genocídio, através dessa obra da Hannah Arendt, que é bem legal, indico a todos aí. Vai trazer coisas bem bacanas aí. Desenvolver da teoria política dela, sabe? Veja, você falou ali, né, a responsabilidade das instituições. O que acontece é o seguinte, ela vai dizer na condição humana, Hannah Arendt vai dizer na obra, a condição humana, o seguinte, que quando quando todos são responsáveis, ninguém é responsável. Entenderam? Ou seja, todo mundo é responsável pelo que aconteceu, então não tem um só que é culpado. São todos responsáveis. Aí é difícil você dizer, você é o, enfim, né, problema, ou aquele grupo, ou a instituição, né? E chega justamente nas cortes internacionais aí, esse dilema
vai responsabilizar quem? O chefe de Estado pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, ou vai responsabilizar o Estado aí, né, pela Corte Internacional de Justiça? É uma instituição ou é uma pessoa? Todos são responsáveis ou ninguém é responsável? Perfeitamente. Hannah Arendt também, usando esse mesmo autor, citando ela agora, ela também criou a tese que chama Banalidade do Mal. Isso. Certamente. Nisso, estudiosos recentes, eles apontam isso como uma analogia para a banalização do genocídio também, no sentido de que perca o seu peso moral e jurídico. Da mesma forma, o senhor acredita que essa banalização do termo faz com que perca o seu sentido ético, social, cultural? E também nessa mesma linha de contexto, nesse mesmo sentido, isso afeta a credibilidade das instituições que usam esse termo com tamanha frequência? Olha, o direito, ele é uma subjetividade, né? O próprio Habermas vai trazer o direito aí como o agir comunicativo no âmbito da política. E quando a gente mistura política e direito, a coisa complica mais ainda. Veja, a Hannah Arendt, ela cunha a expressão banalidade do mal. A primeira pessoa que fala isso é ela. Então, lá na obra Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, ela vai escrever banalidade do mal. O mal é banal. As pessoas fazem o mal, refletem, mas não estão nem aí com a consequência. Então, você coloque isso no âmbito das instituições, né? Enfim, das cortes, né? Ou dos tribunais. São pessoas que estão ali. Só que chega num determinado momento em que isso não se estende ao todo, ou ainda é uma dificuldade de você determinar realmente quem é culpa, ou para quem deve servir aí uma sanção, né, a quem cabe uma sanção, por aí vai. Então, a ideia de banalização da expressão genocídio é utilizada politicamente, né? Vocês cometeram genocídio, né? Vocês estão cometendo genocídio, como em Gaza, né? Não deixando passar alimentos aí para os refugiados. Mas tudo virou genocídio, né? Ou seja, fala-se em genocídio para acusar o país que está em guerra, um país que está acusando, né? Para que isso tenha um peso político, né? E quando a gente fala em política, a gente fala em poder político. A política é o poder, né? A gente está falando em poder, certo? Como eu disse no começo, as palavras acabam sendo o grande lance aí de jogadas políticas, aí sim trazendo de volta a lawfare, né? Ou seja, eu banalizo a expressão genocídio para poder, através da lawfare, ir aos tribunais para ter uma vantagem política ou trazer para mim o poder que eu quero só com o que eu estou dizendo. Eu acho que essa é a ideia de banalização. A Hannah Arendt, ela traz isso com relação ao Eichmann, mas não no julgamento, mas sim a forma como ele conduziu o seu pensamento durante a guerra, né? Ou seja, ele refletiu. Ali, alguns vão dizer que ele não refletia sobre o que ele fazia, mas claro que refletia. Todo mundo reflete, né? Todo mundo pensa. Inclusive, a própria Hannah Arendt vai escrever um outro livro, chama A Vida do Espírito, Life of Mind, né? Que ela vai falar sobre o pensar, o agir e julgar. Todo mundo pensa, age e julga, né? Ele pensou sobre o que ele estava fazendo, só que ele não quis agir. Mas tem coisas bem legais também, além da Vida do Espírito, né? Na obra Eichmann em Jerusalém, sobre a banalidade do mal, que o mal é tão banal que tivemos casos na Segunda Guerra Mundial de rabinos que escondiam os judeus, né? Os seus, vamos dizer assim, em ginásios, em mesquitas, né? E daí, a hora que estava tudo escondido lá, eles chamavam os alemães, os nazistas, e entregavam todos os judeus que eram da sua religião ali, né? Ou seja, o próprio, vamos dizer assim, representando o povo, entrega o seu povo para o inimigo, né? Mas aí fica para outra obra dela, que é dividida em duas partes, chama As Origens do Totalitarismo, que é imperialismo, expansão e poder, e antissemitismo, que na verdade, é a luta contra os judeus, né? Antissemitismo, instrumentos de poder.
Então, imperialismo, expansão de poder, antissemitismo, instrumento de poder. Acho que dá para explicar essa parte da questão da banalização, né, da ideia de genocídio. Então, até saindo um pouco do roteiro que o professor acabou avançando bastante nessa questão da faixa de Gaza, Israel, Rússia, Ucrânia. Como a gente já comentou, isso está acontecendo bastante. Os exemplos que a gente deu aqui são os que são mais, vamos dizer assim, estão mais em evidência nos dias de hoje. A questão é, o senhor acha que isso traz um prejuízo muito grande? Acho que a Rússia, por exemplo, que usou isso, essa banalidade do genocídio, como a gente está conversando, para justificar a invasão à Ucrânia, você acredita que isso já está no auge do prejuízo que isso pode causar? Ou ainda tem coisas piores por vir, vamos dizer assim? Porque se uma coisa já foi possível banalizar uma invasão a um país que resultou em milhares de mortos, em uma devastação muito grande com relação à guerra, utilizando aí o termo que a gente está conversando aqui, que é o genocídio, o senhor acredita que isso pode tomar uma escala maior, pode ocasionar mais danos, ou a gente já está completamente no ápice do problema da banalização do genocídio? Eu vou te dizer que é muito difícil dizer isso, de responder isso melhor, né? Muito difícil de responder, saber né, sobre o devir, o vir a ser, né, o Dasein, do Heidegger, né? Mas é algo que é mencionado já por Thomas Hobbes, lá no Leviatã. Ou seja, Hobbes vai falar que a gente vive em estado de natureza, né? E que a guerra, ela é de todos contra todos. Vivemos em guerra de todos contra todos. Então a gente está em guerra agora, experimentando momentos de paz. Então lá tem a guerra, mas em alguns momentos da humanidade tem a paz, né? E ele vai dizer que na guerra, todo expediente é possível. Seja na guerra tarifária, né, que é lawfare também, a guerra tarifária é lawfare, né, política, seja na guerra bélica, militar, de ataques, né? Mas até me lembro de falar sobre a Blitzkrieg depois. O que acontece é o seguinte, a gente tem aí a guerra de todos contra todos, né, experimentando momentos de paz, e na guerra todo expediente é possível, ele diz. Tá lá, todo expediente é possível, ou seja, numa guerra faz de tudo. As pessoas fazem de tudo. Isso também é uma banalização, né? Ou seja, tem gente que mata, tem gente que não mata. Mas na guerra é matar ou morrer. Então, é difícil de saber como vai ser o futuro, né? A gente tem aí no mundo armas violentíssimas, super poderosas. Espero que isso não aconteça, né? Mas só um cara meio louco chegar lá e apertar o botãozinho da bomba aí, né? O botãozinho vermelho na maleta lá, né? Como eu diria o Raul Seixas, né? O russo que guardava o botão da bomba H, tomou um pilequinho e resolveu mandar tudo pro ar, uma coisa assim. Ou seja, o cara, né? Qualquer um pode chegar lá. Mas só completando a tua resposta, o futuro a gente não, né? O vir a ser, o devir, né? O que vai acontecer, é difícil saber, mas a gente está num momento tenso da humanidade, porque a gente está passando por coisas muito diferentes do que a humanidade já viveu. Desde a internet, inteligência artificial, né? Mas não só parte de neurociência, biológica, enfim. A própria guerra mudou, arqueologia. Né? O seu jeito, a guerra, o seu jeito. Ah, né? boa que você falou isso aí, Vitor. Eu ia falar sobre a Blitzkrieg, né? Vocês sabem que a Blitzkrieg, lawfare, então a gente falou guerra jurídica, né? Ou embate jurídico para protelar ou para, né, causar prejuízo ou trazer vantagem para. Na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a Polônia, eles usaram uma tática militar que é a Blitzkrieg. Blitz relâmpago, Krieg seria um ataque relâmpago, né? Ou seja, eles fizeram tudo muito rápido para não dar tempo do inimigo pensar. Vamos atacar Blitzkrieg, né? Guerra relâmpago. Rápido, tanto que depois de invadir a Polônia, a França foi avisada, ó, os alemães estão vindo com os panzers, os tanques, numa velocidade muito grande para invadir a França. Né? Os franceses não acreditaram, não vai dar, não estão
Foram tão rápidos, chegaram e invadiram. Utilizaram as matas, né, se eu não estou enganado. Eu vi um Rápidos, documentário rápidos. sobre o fascismo, muito interessante. Eles colocaram essa estratégia, só complementando, inclusive da guerra, que uma grande força dos alemães foram essa expansão que foi assim explosiva, para não dizer outra coisa. Eles utilizaram muito os pontos fracos e justamente a dúvida, por exemplo, esses caras não vão chegar aqui, né? E eles ficaram assim, não muito longe de conquistar a Europa toda. E outra coisa que pondo em evidência que eu vejo que tem uma relação muito grande com o genocídio é a questão da convicção. Por exemplo, como a gente debate na banalidade do mal, Adolf, que lá foi julgado, O Eichmann. Eichmann, mas ele só cumpriu o que achava que Ordem, estava na né? lei. Eu vi um documentário muito interessante onde Goebbels, que era o chefe do marketing Goebbels, o chefe de propaganda nazista. do nazista, Joseph Goebbels. quando Hitler, vamos dizer assim, levantou a bandeira branca e se suicidou, Goebbels, ele matou a família, ou seja, a Os filhos. esposa, os 6 filhos, e depois se matou, acreditando que não haveria motivo de viver em um mundo que não fosse nazista. É verdade. Não tivesse razão, Essa não tem história por conta que mesmo. viver. Essa história, ele tem escrito isso. Então, assim, foi uma onda de homicídios ali, de suicídios muito grandes. Isso está aliado à convicção, e a convicção, de certa forma, reflete no sangue, com a sede ao pote que eles foram para atacar todos aqueles países, né? Ali a gente pode dizer que foi um baita de um genocídio, sem dúvida. Por parte, como Por parte dos pelotões alemães mesmo, sabe? Que fizeram... o genocídio, no caso, foi contra o Isso. povo judeu, né? Usando a Tanto que- convicção, né, que eles tinham contra o povo judeu. Olha que né, legal. contra o povo Olha que europeu. legal. O Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele vai falar do Übermensch, né, que é o além-homem, ou super-homem, entre aspas, né? A irmã de Nietzsche, depois que ele morreu, ela falsificou textos como se tivesse sido ele que escreveu. E essas falsificações, além da própria ideia do Nietzsche de além-homem, seria um super-humano, né? Isso tudo foi apoderado pelos nazistas para criar uma narrativa de que os alemães eram a super-raça, né? Ideologicamente, eles daí começaram com essa narrativa, a convencer as pessoas. E eu costumo dizer que toda ideologia ela é mentirosa, toda ideologia, porque ela tenta convencer você que ela está certa. Né? Então ela tem que mentir, porque você vai tentar convencer ela que ela está errada. Então, dentro da filosofia, costumo dizer isso, né? Filosofia política ali. Ideologia é mentira embutida numa crença, ou até mesmo uma tentativa de convencimento. Né? Se o cara tenta te convencer de algo que ele diz que tem razão, né? Deixa eu ser um livre pensador. Professor, caminhando para o final, então, nós já falamos da banalidade do mal com a Hannah Arendt, falamos também um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente vai voltar a falar a respeito dos tribunais, das cortes, né, internacionais, a respeito do CIJ e do TPI. Queria trazer um tema interessante, que é o seguinte: a gente tem, não só nós, né, mas o mundo como um todo espera de uma maneira idealizada, que é o que se espera das cortes internacionais, é o ideal da justiça, da aplicação do direito no âmbito dos estados. O que o senhor me diz a respeito da pressão que essas cortes sofrem diante das potências que nós temos hoje e também da opinião pública? Qual é o ponto que foi mencionado no começo, que nós temos entre a aplicação da justiça e a instrumentalização dessas cortes, né, para uma realização política? Você usou uma expressão logo no começo da sua pergunta, ou duas expressões, né, que me chamaram a atenção aí, que foram referentes justamente aí à aplicação do direito e justiça, né? A palavra justiça ela é muito vaga, muito subjetiva, porque ela é também etimologia e filologia, colocar o direito. E quando você coloca ou põe alguma coisa, você impõe, né? E quando você está impondo, você já não está fazendo a coisa, né, de uma maneira adequada. O Aristóteles, querido Aristóteles,
grego, né? Aí que foi aluno de Platão, todo mundo conhece, inclusive recentemente foi tido como o cara mais inteligente que já teve na humanidade. Né? Estudos disseram que o que ele trouxe, o que ele falou, podem trazer, determinar que ele é o cara mais sábio, um dos mais importantes, ou mais importante da história, mas isso não tem nada a ver. O Aristóteles ele vai aí falar a coisa de uma maneira diferente, né, cara? Então, a gente tem a ideia de política do bem comum, mas as pessoas, elas estão à frente das instituições, né? Então, acho que é nesse sentido que você está querendo trazer. Ou seja, se a política não for o bem comum, o bem geral, ela não vai existir. O direito, né, vai ficar em frangalhos. Aristóteles vai usar, em vez de justiça, a palavra epieikeia, né, que não é justiça, não é equidade, né, não é equilíbrio, né, é uma mistura de tudo isso. O Rudolf von Jhering, daí, um jurista alemão mais moderno, né, ele vai escrever uma obra chamada Luta pelo Direito. Ele vai dizer, até aí para completar a resposta, e acho que dá para, né, entender isso da maneira, enfim, que hoje o direito não está sendo visto, né? Ele vai dizer que a vida do direito é a luta. O Jhering diz que a vida do direito é a luta. E a sua finalidade é a paz social. Isso seria o que? Justiça? Não, isso seria a luta pelo direito. O direito é uma luta. Por isso que a gente tem que estar com a espada na mão. Nós, operadores do direito, temos que lutar pelo bem comum de Aristóteles, pela epieikeia, que é essa mistura aí de tudo que faz com que as pessoas fiquem em paz. Professor, muito obrigado. Nós agradecemos a presença do senhor. Com certeza, aí, apesar de todos esses assuntos que nós comentamos, a gente conseguiu aprofundar um pouco mais no tema lawfare e também a banalização do genocídio. A gente agradece você que nos assistiu até aqui e compartilhe, com certeza vai agregar no nosso repertório jurídico.